Então, dando sequência no nosso curso, nós vamos, no nosso encontro de hoje, apresentar e discutir o conceito, o tópico potencial eletrostático. Para que começamos a apresentar esse tópico, contextualizando o que é o potencial eletrostático e como ele será útil no nosso curso, nós vamos, obviamente, relembrar o que nós estamos estudando aqui. Nós havíamos trabalhado com a ideia de que nós temos um certo referencial inercial. Nós vamos aqui denotar a sua origem pela letra O. Este referencial inercial, então, possui três eixos cartesianos x, y, z, mutuamente ortogonais entre si, que permitem, então, localizar as partículas no espaço. Agora eu convido os senhores a raciocinar da seguinte forma. Nós havíamos raciocinado, por exemplo, com uma coleção de cargas discretas Q1, Q2 e Q3, estas cargas fixas e mais uma certa carga teste Qzinho. Procede? Qual é a ideia do que nós estamos fazendo aqui? Sabidamente, se essas cargas Q1, Q2 e Q3 são fixas, cada uma delas criará um campo elétrico aqui na posição onde existe a nossa carga teste. Pelo princípio de superposição, nós podemos, uma vez localizada a nossa carga teste nesse referencial, calcular o campo elétrico que vai existir justamente na posição da carga teste. Como dito, este campo elétrico pode ser prontamente calculado invocando o princípio de superposição, onde E1, E2 e E3 são os campos elétricos gerados pelas cargas Q1, Q2 e Q3, respectivamente. Ora, se Q1, Q2 e Q3 são fixas, nós sabemos que sob a carga teste atuará uma força que será dada pelo valor da nossa carga teste, multiplicado pelo respectivo campo elétrico resultante que existe sobre a mesma. O que é o potencial eletrostático? Para responder essa pergunta, nós vamos, nesse exato momento, trocar de assunto. Nós não vamos trocar tanto assim. Eu convido os senhores a raciocinar da seguinte forma. Vamos agora, literalmente, apagar as cargas Q1, Q2 e Q3 e simplesmente raciocinar com a ideia de que nós temos uma certa partícula teste. No nosso contexto, essa partícula teste é caracterizada por uma certa massa m e uma certa carga q. Ela vai se deslocar de um ponto A até um ponto B sob a ação de uma certa força F. No nosso contexto específico, nós estamos interessados em estudar o que acontece quando ela se desloca sob a ação de uma força eletrostática, ou seja, uma certa força gerada por um campo elétrico atuando sob a carga teste. Mas neste momento, nós vamos justamente ignorar esse fato, porque para aprender o que é o potencial eletrostático, antes nós vamos discutir mecânica, ok? Então, nós vamos justamente focar em conceitos que não estão associados a eletromagnetismo no primeiro momento. Por favor, observe que a nossa partícula se deslocará do ponto A até o ponto B sob a ação de uma certa força F. O que nós sabemos? Nós sabemos que se nós temos um certo referencial inercial que assiste o movimento da partícula teste, vale a segunda lei de Newton, ou seja, a variação do momento linear da partícula enquanto ela se move do ponto A para o ponto B é igual à força resultante que atua sobre a partícula. Simples assim. Bem, qual é o detalhe? O que nós estamos interessados em pensar nesse primeiro momento? Lá no seu curso de mecânica, você necessariamente entrou em contato com um conceito fundamental, o conceito de trabalho. Se a partícula se desloca do ponto A
até o ponto B, sob a ação de uma força F. Lá no seu curso de Física 1, você aprendeu a calcular o trabalho que a força F realiza quando a partícula teste se desloca do ponto A para o ponto B, sob a ação da força F que a desloca. Lá, você aprendeu que trabalho é uma grandeza em mecânica definida pela expressão integral entre o ponto A até o ponto B, da força F que atua ponto a ponto sobre a nossa carga teste, ou a nossa partícula teste, para ser mais genérico nesse momento, produto escalar com o seu deslocamento. Antes de trabalhar com a expressão que define trabalho, é interessante criar uma visão pictórica do que está acontecendo especificamente nesse diagrama, nesse desenho que nós estamos colocando aqui. Por favor, o que nós temos? Nós temos uma sequência de posições que a partícula ocupa ao longo do tempo. Esta sequência de posições é o que nós chamamos de trajetória. O que eu vou fazer agora é essencialmente ilustrar a passagem de uma expressão mais simples até a expressão que nós acabamos de escrever para o trabalho. Por favor, aqui está a trajetória que a partícula realizou entre o ponto A e o ponto B. E o que nós fazemos na prática para criar essa noção a respeito de trabalho é quebrar o deslocamento original feito pela partícula em vários deslocamentos infinitesimais. Então, aqui nós temos um vetor associado ao primeiro deslocamento, ao segundo, ao terceiro. Em cada um desses pontos que nós quebramos a trajetória, podemos quebrá-la em N pontos, nós podemos mapear, em tese, o vetor força que está atuando sob a mesma ao longo de toda a trajetória. Ok? Se isto é verdade, a rigor, o que nós podemos fazer para calcular o trabalho realizado pela força F entre o ponto A e o ponto B é pegar a força que atuou no jésimo ponto da trajetória considerada, projetá-la sobre o jésimo deslocamento infinitesimal ΔL, esse aqui pode ser o nosso vetor ΔLJ, e, já que nós quebramos a trajetória entre o ponto A e o ponto B em N pontos, calcular o trabalho total é justamente realizar a soma das projeções do vetor força sobre cada um dos deslocamentos infinitesimais. No limite em que n tende a infinito, esta soma passará a ser representada pela integral que nós temos aqui. A primeira coisa que nós vamos observar é justamente o seguinte: observe que eu coloquei que a força F depende do ponto R do espaço. A rigor, a força F pode depender também da velocidade da partícula, do tempo, etc. Nesse exato momento eu vou trabalhar com a noção de que ela depende simplesmente da posição na qual a partícula se encontra. Isso é intuitivo no contexto no qual nós estamos trabalhando, porque sabemos que o campo elétrico gerado por uma distribuição de carga vai variar ao longo do espaço de acordo com o ponto que eu considero. Bem, antes de seguir em frente, nós vamos obter aqui um resultado muito importante para seguir na interpretação do que virá a ser a compreensão do potencial eletrostático. Que resultado é este? Nós sabemos que força é variação do momento linear em função do tempo. Ora, o momento linear de uma partícula é dado pelo produto da sua massa pela sua velocidade. E se a massa da partícula não varia enquanto ela se move entre o ponto inicial e o ponto final da sua trajetória, esta derivada temporal fatalmente não afetará esta quantidade. Portanto, ela sai da derivação e o operador derivativo atuará exclusivamente sobre a velocidade da partícula enquanto ela se desloca. Bem, nós vamos utilizar esse resultado dentro da definição de trabalho. O trabalho realizado pela força F enquanto a partícula se desloca do ponto A para o ponto B é igual à integral entre A e B da massa da partícula, derivada ou variação temporal da velocidade da partícula ao longo do tempo, esse sujeito é um vetor,
produto escalar com os deslocamentos ou com o deslocamento infinitesimal da partícula. No limite infinitesimal, esta quantidade que eu escrevi como um delta LJ passará simplesmente a ser um certo dl. Agora, para cada ponto em que essa partícula se encontra, ela tem uma certa velocidade. Portanto, é razoável atribuir a cada deslocamento infinitesimal uma propriedade ou uma forma simples que será: velocidade é deslocamento por tempo. Portanto, o deslocamento infinitesimal dl que a partícula realiza é dado pela sua velocidade instantânea, ou seja, em cada ponto da trajetória, multiplicado por um elemento de tempo infinitesimal, um passo de tempo infinitesimal, porque afinal de contas foi isso que eu fiz para construir esse diagrama que me ilustra o que significa calcular aquela integração, ok? Bom, então eu vou tomar o produto escalar de m dv dt pelo deslocamento infinitesimal, escrito agora como um vetor em função da própria velocidade da partícula. O que nós temos aqui, então, é a seguinte expressão: o trabalho realizado pela força F entre o ponto A e o ponto B é dado por o nosso integrando a rigor, a nossa variável de integração é o tempo. A massa n pode sair da integral, porque como nós, por hipótese, já estamos trabalhando, a massa não varia com o tempo. Essa integral é realizada entre o ponto A e o ponto B, e o nosso integrando é dv dt, produto escalar com v dt, onde observe que está implícito a ideia de que a velocidade da partícula varia com o tempo. Caso contrário, a gente poderia literalmente, essa derivada iria a zero, esse trabalho seria igual a zero. Por favor, se você já aprendeu a derivar um produto escalar entre vetores, você já deve ter aprendido que se você tiver uma operação dessa natureza, ddt de A de t, produto escalar com B de t, onde nós estamos literalmente apenas assumindo que os vetores A e B, vetores quaisquer, dependem do tempo. O que valerá como regra prática aqui é algo muito similar ao que você encontra lá no cálculo. Se você tem o produto de duas funções e você deriva o produto de duas funções, o que você obtém é essencialmente o seguinte: você deriva a primeira função, no nosso caso esse vetor, mantém o segundo fixo e depois você mantém o primeiro fixo e toma a derivada do segundo vetor. Nós vamos usar esse resultado, fica como exercício para o aluno demonstrar esse resultado, um resultado trivial, relativamente simples de ser obtido. Então eu convido os colegas a raciocinar na aplicação dessa identidade vetorial sobre o seguinte produto escalar. Se nós tivermos ddt de v escalar v, quem é v? A velocidade da partícula, que por hipótese depende do tempo. Aplicando esta identidade, nós obteremos dv dt escalar v mais v escalar dv dt. E isto é simplesmente duas vezes dv dt, ou seja, a variação do vetor velocidade em função do tempo, produto escalar com a própria velocidade da partícula, escrita aqui como função do tempo. Observe que isto só pode ser feito assim, porque o produto escalar entre dois vetores é uma operação comutativa, ou seja, A escalar B é exatamente igual a B escalar A. Se isto é assim, observemos que este integrando que aqui está pode ser imediatamente escrito da seguinte forma: o trabalho realizado pela força F entre o ponto A e o ponto B será exatamente igual a... Aqui está o nosso integrando, esse fator 2 pode passar para o lado esquerdo da igualdade, portanto, ele sai da nossa integração, porque ele não tem nada a ver com a variável de integração, que é o tempo. Nós temos uma integral entre A e B de d dt de v escalar v dt. Se você fez um bom curso de cálculo, então você aprendeu basicamente que se você tiver uma integral I realizada entre o ponto A e B de df derivada em relação à variável independente x de uma função f de x integrada em dx,
O resultado dessa integração, por definição, é a própria função f de x, calculada entre o ponto A e o ponto B, e isso nada mais é do que f calculado em x do ponto B, menos f calculado em x do ponto A. Ora. Quando eu raciocino com esta noção básica do cálculo, com o resultado, com a integração que eu estou trabalhando aqui, o que eu concluo? Eu tenho d dt integrado em dt, portanto, o que eu tenho aqui é justamente uma função cuja integração vai me dar um resultado exato, e exatamente igual ao exemplo do que deu f de x, v escalar v, ok? V escalar v, nós vamos simplesmente escrever como v, isto é módulo de v ao quadrado, que eu vou abusar da notação, vou simplesmente escrever como v ao quadrado. Portanto, o trabalho realizado entre o ponto A e o ponto B pela nossa força F é exatamente igual à massa da partícula dividido por um fator 2, vezes o quadrado da velocidade da partícula entre o ponto A e o ponto B. O resultado desta operação claramente é massa dividido por 2, vezes a velocidade da partícula no ponto B ao quadrado, menos massa dividido por 2, velocidade da partícula no ponto inicial A ao quadrado. Esta grandeza que aqui está, massa dividido por 2, multiplicado pelo quadrado da velocidade da partícula, você certamente já conhece do seu curso de Física 1. Esta grandeza é chamada de energia cinética, porque, obviamente, ela está diretamente ligada ao fato de que a partícula possui uma certa velocidade v, ela está se deslocando. Em especial, se você deseja ter uma figura na sua cabeça a respeito do o que é o trabalho. Trabalho é força que gera deslocamento. Se uma força atuar em uma partícula e ela não se deslocar, claramente não houve um trabalho realizado pela força F. E o que nós estamos descobrindo aqui é que o trabalho realizado pela força F entre um ponto inicial A até um ponto final B é exatamente igual à energia cinética no ponto final B menos a energia cinética que a partícula possuía no ponto inicial A. Ou seja, o trabalho realizado por uma força F entre um ponto A e B é exatamente igual à variação de energia cinética. Este resultado é conhecido como teorema trabalho-energia cinética. Neste exato momento, você deve estar se perguntando: e o que isso tem a ver com eletromagnetismo? Nesse exato momento, você vai pegar este resultado e você vai guardar na cartolinha, porque ele será útil na sequência da nossa interpretação dos resultados, ok? Então, na primeira etapa da nossa exposição sobre potencial eletrostático, o que nós falamos sobre potencial eletrostático? Nada. E por quê? Porque você vai ver o que é o potencial eletrostático ao final da exposição. É lá que esse conceito nascerá. Por enquanto, nós estamos revisando um conceito de mecânica extremamente simples. Nós temos uma partícula teste que se desloca entre um ponto A e um ponto B sob a ação de uma força F. O que nós sabemos? Que o trabalho realizado pela força F entre o ponto inicial A até o ponto final B, dada a sua definição, uma integral entre A e B de F escalar dl, ou seja, para cada ponto da trajetória você projeta a força que está atuando sobre a partícula ao longo de cada deslocamento infinitesimal dl, e isto é igual à variação de energia cinética que a partícula experimentará entre o ponto final e inicial. Observe que esse resultado independe da natureza da força F, ou seja, pode ser uma força gravitacional, uma força elétrica, uma força de qualquer natureza, ok? Então, novamente, no melhor espírito, sabe o problema do potencial eletrostático? Guarda ele na sua cabeça, porque agora nós vamos trabalhar com um outro problema, um outro conceito extremamente importante. E nós faremos aqui uma breve exposição que tem a intenção de criar a intuição a respeito do conceito. Se você precisar aprender melhor o que essa ferramenta matemática significa, obviamente eu sugiro que você estude os livros de cálculo vetorial apropriados.
Nesse exato momento, eu convido as pessoas a raciocinar com um experimento extremamente simples. Que experimento é esse? Nós vamos pegar uma placa de cobre quadrada e muito fina. Significa dizer que ela é muito fina? Significa dizer que a sua espessura é muito, muito pequena. Nós vamos levar essa placa para o laboratório, uma placa quadrada, e imediatamente abaixo do seu centro, nós vamos ligar um bico de Bunsen, né? Se você fez um curso de laboratório minimamente razoável, deixa eu melhorar aqui o meu desenho porque ele ficou horrível, né? A gente apaga aqui e reconstrói a ideia de que nós temos uma placa de cobre quadrada e imediatamente abaixo do seu centro nós vamos ligar uma fonte calorífica. É o bom e velho bico de Bunsen, né? Quem fez aí um curso básico de química sabe que a gente usa o bico de Bunsen porque é um aparato que nos permite ter uma chama controlada, que vai ceder calor para essa placa numa certa taxa que a gente consegue então dominar, ok? Bom, antes de eu ligar o bico de Bunsen, é muito razoável raciocinar com o fato de que esta placa de cobre deve estar em equilíbrio térmico com o meio ambiente. Se a gente considerar um dia típico aí de primavera, um dia típico, pelo menos aqui na nossa querida UFSC, essa temperatura é da ordem de 20, 22 graus. Então é razoável imaginar que essa placa vai ter essa temperatura. Se você montar esse aparato experimental, né, a mesa estará fixa, exatamente abaixo do seu centro geométrico você vai ligar o bico de Bunsen com uma dada chama, uma certa intensidade, e vai manter esse sistema estático, ou seja, montada esta configuração, você não a alterará. Se isso é assim, se você esperar 5, 10, 15, 20, 30 minutos, uma nova configuração de equilíbrio vai se estabelecer, onde é muito razoável imaginar que o centro da placa, logo acima da chama, estará numa temperatura relativamente maior do que os 20, 22 graus que nós começamos citando associados ao meio ambiente, por exemplo, uma temperatura de 100 graus Celsius. E a partir do centro nós vamos identificar justamente regiões circulares caracterizadas por terem a mesma temperatura. O que me faz crer que esses pontos localizados exatamente à mesma distância do ponto central da placa terão a mesma temperatura? O fato de que a placa é constituída de um material homogêneo. Ela não é feita parte de cobre, parte de alumínio, por exemplo. Portanto, uma vez que a fonte calorífica atua no centro geométrico da placa, este calor deverá se expandir de forma isotrópica a partir desse ponto. Portanto, no centro a temperatura pode ser 100 graus Celsius, andando uma certa distância, a temperatura pode cair para 70 graus Celsius, finalmente 50 graus Celsius, e por que não imaginar, se eu tiver uma placa suficientemente grande, já próximo da borda a temperatura pode ser muito parecida já com a do meio ambiente, ok? E aí o que eu tenho? Eu tenho um experimento simples, onde eu estou enxergando justamente uma distribuição de temperatura associada a um fluxo de calor lançado sobre a nossa placa a partir de uma dada geometria. Portanto, nós temos aqui a situação física relativamente bem definida e o nosso desafio, a rigor, é estudar o perfil de temperatura que vai se estabelecer na placa em função do ponto da placa considerado. Por favor, nós já podemos aqui no nosso próximo nível de raciocínio desenhar essa placa como estando ao longo de um certo plano cartesiano XY. O centro da placa, por conveniência, é tomado como a origem do sistema de coordenadas. Aqui está esse centro. Como nós vimos no nosso exemplo numérico, o centro estará a 100 graus Celsius. Este próximo círculo, por exemplo, a 70 graus Celsius. E este último a 50 graus Celsius. Apenas para que a gente tenha números, tenha uma forma de raciocinar relativamente simples.
Bom, a rigor nós podemos pegar um termômetro apropriado e ir ponto a ponto medindo essa temperatura e tirando esse perfil de temperatura em função da posição da placa que eu esteja considerando. Ok? Qual é o conceito que eu preciso, que nós vamos usar justamente no eletromagnetismo e que nos permitirá chegar na ideia de potencial eletrostático? O conceito que eu preciso e que eu vou utilizar é construído a partir do seguinte problema imaginário e extremamente simples. Consideremos neste ponto do espaço uma certa formiguinha. Esta formiguinha se encontra a uma distância do centro exatamente igual a que corresponde a uma temperatura de 70 graus Celsius. Esta formiga não é estúpida, ela deseja fugir da temperatura maior e caminhar para a temperatura menor e salvar as suas belas patas. Do ponto de vista de cálculo, o que nós sabemos? Se nós tivermos uma função t, uma função de duas variáveis x e y, quando a nossa formiga caminhar ao longo da placa, ela experimentará uma variação de temperatura. Observe que, do ponto de vista de cálculo, a variação infinitesimal de temperatura que esta formiga experimentará ao sair desse ponto para qualquer ponto pode ser escrita como dt, variação justamente de temperatura, igual a derivada parcial de t em relação a x vezes dx, mais variação, derivada parcial da função t em relação a y, dy. Observe, está implícito, a nossa formiga, ela ocupa justamente um ponto de coordenadas x0, y0, e estamos assumindo que cada uma dessas derivadas parciais, a rigor, é calculada nesse ponto inicial em que a formiga se encontra e que eu não vou, a partir de hoje, agora eu vou omitir esse resultado ali, ok? Essa ideia fica implícita. O que eu quero compreender? Como é que eu enxergo como varia a temperatura que a formiga sentirá a partir do lado direito desta igualdade? Pensando da seguinte forma, por favor, a variação de temperatura que a nossa formiga experimentará pode ser escrita da seguinte forma. Eu posso escrever um versor I, del t, del x, mais j, del t, del y, produto escalar com I versor dx, mais j versor dy. Por favor, o que eu fiz aqui? Eu tenho literalmente uma quantidade escalar ao lado direito da igualdade, que é dada por um termo sempre associado a uma derivada parcial, multiplicado por uma variação da variável independente associada à função que eu estou trabalhando. Observe que eu consegui quebrar esse termo literalmente no produto escalar entre dois vetores. A primeira entidade vetorial que eu tenho é I escalar del t del x mais j versor del t del y. O que é essa estrutura? É isso que eu quero entender? Projetado sobre uma coisa que é I versor dx mais j versor dy. O que é isto? Se nós olharmos para a nossa formiga, ela em tese pode se deslocar de qualquer forma ao longo dessa placa. Então ela pode caminhar, por exemplo, para cá. Se ela sair desse ponto e caminhar para cá, ela vai caminhar um dl, que será por algum acaso um dx na direção do versor i, ou ela pode caminhar para cima. Se ela caminhar para cima, ela terá caminhado um j versor, vezes um deslocamento infinitesimal dy. Ou ela pode caminhar também uma composição de um deslocamento em x com um deslocamento em y. Portanto, um i versor dx mais j versor dy. Ou seja, este termo que aqui está, eu consigo fatalmente interpretá-lo como sendo um deslocamento infinitesimal da nossa formiga ao longo da placa. Esta outra entidade, que é associada a variações do perfil de temperatura ao longo do ponto do espaço, é o que eu vou chamar de um gradiente
da função temperatura. Então eu vou escrever variação de temperatura que a nossa formiga sente enquanto ela se desloca ao longo da placa, igual ao gradiente da nossa função temperatura, produto escalar com o deslocamento que a formiga fará ao longo da nossa placa, onde gradiente dessa função t, para um caso bidimensional, será dado por I versor del t del x mais J versor del t del y. Nosso próximo passo de raciocínio é justamente aprender a interpretar esse sujeito. Claramente, ele tem módulo, direção e sentido. E a pergunta que nós desejamos responder agora é: para onde aponta o gradiente de temperatura? Como descobriremos para onde justamente o vetor gradiente de T aponta? Essa é a pergunta que eu desejo responder. Claramente, nós acabamos de derivar o resultado que a variação de temperatura que a nossa formiga sentirá enquanto se desloca ao longo da superfície da placa é igual ao gradiente de temperatura projetado sobre um deslocamento infinitesimal dl que a própria formiga fará. Como é que a gente vai fazer para descobrir para onde aponta esse vetor gradiente de temperatura? Resposta: estudando diferentes deslocamentos da formiga ao longo da placa. Ok? Como é que nós vamos descobrir isso? Estudando dl. Ok? Como nós faremos isto? Nós acabamos de ver que a variação de temperatura que a nossa formiga sentirá é dado por um produto escalar. O produto escalar é uma coisa que nós sabemos fazer. É exatamente igual o módulo do primeiro vetor, vezes o módulo do segundo vetor, vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Simplesmente álgebra básica do produto escalar. Estas superfícies que nós temos aqui, justamente essas regiões que possuem temperatura exatamente igual, são chamadas de isotermas. Como o nome sugere, são superfícies onde a temperatura se mantém constante. O que nós podemos afirmar na situação em que esta nossa formiga faz um deslocamento infinitesimal ao longo de uma isoterma? Então, caso 1, dl ao longo de uma isoterma. Se a formiga se deslocar ao longo de uma isoterma, fatalmente ela não experimentará variação de temperatura. Por quê? Porque ela se encontrava em um ponto a 70 graus Celsius e se deslocou infinitesimalmente para um outro ponto que tem a mesma temperatura. Portanto, o lado esquerdo da igualdade, dt, deve ser igual a zero. Gradiente da nossa função temperatura, em especial o módulo deste gradiente. Esta é uma grandeza que é fatalmente diferente de zero. Por quê? Porque a temperatura está... Observe, não confundamos dl, que é a direção na qual você se deslocou, para o fato de que você tem uma função onde você toma derivadas parciais sobre a mesma e calcula o módulo disso calculado em um certo ponto x0, y0 do domínio. Este vetor, esta quantidade, a princípio é fatalmente diferente de zero, até porque a temperatura está variando ao longo da placa. Próximo nível de raciocínio: a formiga de fato se deslocou. Se ela se deslocou sobre a placa, o seu deslocamento também tem que ser diferente de zero. Que conclusão nós somos obrigados a chegar aqui? Que para zerar esse resultado do lado esquerdo da igualdade, o cosseno de θ deve ser igual a zero. E, portanto, θ deve ser igual a π sobre 2 radianos. Como a nossa formiga se deslocou ao longo de uma isoterma, nós somos obrigados a raciocinar, a concluir que o vetor gradiente da temperatura aponta radialmente para fora ou radialmente para o centro justamente da nossa placa. Ok? Então vamos colocar aqui, grade de T aponta
radialmente para fora ou radialmente para o centro da placa. Vamos então ao nosso próximo nível de raciocínio. Está aqui a nossa inocente formiguinha e nós vamos claramente considerar agora dois deslocamentos possíveis. Um deslocamento no qual a nossa formiga se desloca em direção ao centro e um outro deslocamento na qual ela se desloca radialmente para fora, ou seja, fugindo do centro da nossa placa aquecida, ok? Então, nós temos agora duas situações. Um deslocamento da nossa formiga radialmente para o centro da placa e outro deslocamento radial no sentido de se afastar do centro da placa. O que nós sabemos? Sabemos que dt, a variação de temperatura que a formiga sentirá, é igual ao módulo do gradiente de t vezes o módulo do deslocamento infinitesimal que a formiga fará, vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Consideremos a situação na qual nós temos esse deslocamento amarelo a considerar, este DL, na qual nossa formiguinha caminha para a borda da placa. O que nós podemos afirmar nessa situação? Fatalmente, a temperatura, ou melhor, a variação de temperatura que esta formiga experimentará será negativa, porque ela caminhará de uma região do espaço onde a temperatura é 70 graus Celsius para uma região do espaço onde a temperatura é 50 graus Celsius. Moral da história, dt está diminuindo, ou seja, temperatura diminuindo, variação de temperatura negativa. Como o vetor gradiente de temperatura é radial, o ângulo θ só pode ser igual a zero ou π. Como nós temos variação de temperatura negativa, isto implica que θ é igual a π radianos. Cosseno de θ é igual, cosseno de π, a menos 1. Essas grandezas são positivo definidas e isso gera o resultado no qual eu consigo imaginar uma variação de temperatura negativa. De forma similar, se eu agora raciocinar com o DL associado justamente ao deslocamento em azul, nós teremos uma variação de temperatura positiva, porque a nossa formiguinha estará caminhando para um ponto em que ela vai morrer, ou coisa que assim o valha, ela está caminhando para o ponto de maior temperatura desta placa, e isso implica que este ângulo θ que está aqui no argumento será exatamente igual a zero. Ora, eu sou capaz então agora de concluir que o vetor gradiente de temperatura é um vetor que aponta radialmente para o centro da placa a partir de qualquer ponto que eu considere justamente para mapeá-lo aqui nesta placa, né? Isso aqui é o nosso vetor gradiente de temperatura. Então, eu concluo que o vetor gradiente de temperatura, esse vetor, né, é uma operação vetorial que atua sobre um campo escalar e gera um vetor que aponta no sentido de máxima variação da função t de xy. Por favor, observe que aqui nós estamos trabalhando justamente com um exemplo extremamente simples, mas que já contém toda a informação que eu preciso que você tenha na sua cabeça quando eu for falar em potencial eletrostático. Um segundo ponto extremamente relevante e que você deve anotar. Perceba que o vetor gradiente de temperatura, representado aqui pelas setas em vermelho, é sempre um vetor ortogonal às isotermas que estão marcadas justamente aqui no nosso quadro. O que isto significa? Que se eu tiver uma função escalar f de xy, z, se eu conseguir construir as superfícies em que esta função f é constante, o vetor gradiente estará sempre ortogonal a essas superfícies equipotenciais ou curvas de nível ou coisa que assim o valha. Ok? Então, vamos escrever aqui, gradiente de t é sempre ortogonal às
isotermas. Para o nosso contexto específico do eletromagnetismo, nós vamos aprender a construir essa função potencial eletrostático, que é similar a algo como esta função temperatura na placa, e uma vez que nós tenhamos o potencial eletrostático, nós vamos obter justamente o respectivo campo elétrico no mesmo padrão de raciocínio que nós temos aqui, ou seja, enxergando o gradiente dessa função potencial eletrostático. Por fim, eu gostaria de invocar agora algo que não é do eletromagnetismo, mas tem tudo a ver justamente com o exemplo que nós estamos trabalhando aqui e que vai nos permitir enxergar a física do que está acontecendo. Na teoria de transferência de calor, calcula-se uma grandeza conhecida como vetor fluxo de calor, representado justamente por uma letra Q. O vetor fluxo de calor, claramente é um vetor, porque ele aponta no sentido no qual o calor flui. Por favor, se a temperatura no centro é em graus Celsius e em suas bordas é 70, 50 graus Celsius, claramente o calor está fluindo do centro da placa para a sua região externa. O vetor gradiente de temperatura está fluindo justamente no sentido contrário. Ora, se eu escrever essa equação, fluxo de calor é igual ao gradiente de temperatura, eu estou escrevendo uma equação matemática, uma frase matemática incoerente. Por quê? Se o gradiente de temperatura aponta para o centro da placa, e nós sabemos, da termodinâmica básica, que o calor sempre flui da fonte quente para a fonte fria, espontaneamente, claro, nós temos que colocar aqui um sinal negativo. Para quê? Para representar a física do fenômeno que nós estamos trabalhando. O vetor fluxo de calor que aponta no sentido contrário ao vetor gradiente de temperatura. Para informar o fato de que uma placa de cobre vai ter um fluxo de calor diferente de uma placa de alumínio, nós associamos aqui também uma certa constante kappa que determina justamente a inércia com a qual esse calor caminha em um dado material. Então observe que esse sinal negativo é recheado de muita física. Se você não botar esse sinal negativo aqui, ou você vai para Estocolmo ganhar um prêmio Nobel, ou você vai ganhar um belo zero em sua prova. Por favor, no melhor sentido de boneco do posto, eu vou balançar as mãos aqui e anote aí, por favor, o análogo do vetor fluxo de calor no nosso contexto será o nosso querido campo elétrico, e o análogo da temperatura sobre a placa será a nossa função potencial eletrostático, representado aqui pela letra grega φ. Se você não percebeu ainda, o que está aqui no quadro não é igual, mas é parecido com a situação na qual nós temos uma carga pontiforme justamente na origem do sistema de coordenadas, no caso uma carga positiva, criando em cima, na sua posição, um potencial eletrostático positivo, é isso que nós vamos ver. Sobre a própria placa, esse potencial será infinito, nós vamos ver isso também, e ele vai diminuindo à medida que você se afasta. O respectivo campo elétrico, obviamente, vai emanar da carga positiva para a sua região vizinha. Então, o que nós acabamos de fazer? Nós acabamos de entrar em contato com o conceito de gradiente de um campo escalar, e nós aprendemos a calcular, dado uma função escalar, como a temperatura ou uma função f qualquer, se eu estou nesse ponto e eu fizer um deslocamento infinitesimal a partir dele, como varia essa função escalar? Eu sei que isso é variação da função escalar igual ao gradiente dela, multiplicado pelo deslocamento infinitesimal, cosseno do ângulo entre eles, ou simplesmente gradiente de t escalar dl. Então, o que nós acabamos de aprender é que, se nós tivermos uma função escalar v, função de coordenadas x, y, z, nós podemos literalmente calcular a variação dessa função v, tomando del v, del x, dx, mais del v, del y, dy, mais del v, del z, dz. Isto vem do cálculo vetorial básico de funções de várias variáveis.
esta expressão pode ser escrita como I versor del x aplicado sobre a função v, mais J versor del v del y, mais K versor del v del z, produto escalar com I versor dx, mais J versor dy, mais K versor dz. E claramente, como nós acabamos de ver, a variação da função v pode ser escrito como o gradiente desta função v, que é este termo que nós estamos observando aqui, produto escalar com um deslocamento infinitesimal genérico dl, dado por I versor dx, mais J versor dy, mais K versor dz. O que nós vamos fazer com esse resultado? Não vale resposta mal educada. Nesse exato momento, nós vamos nos propor um exercício puramente matemático. Que exercício é este? Trabalho realizado pela força F entre um ponto inicial A até um ponto final B é igual à integral entre o ponto A e B da força que atuou sobre a partícula, produto escalar sobre os deslocamentos infinitesimais que a partícula realizou. Que exercício é esse? Nós vamos supor que a força F que nós estamos considerando, por hipótese, pode ser escrita como o negativo do gradiente da função escalar V que nós acabamos de escrever agora, né? Acabamos de começar essa explanação básica. Ora, se isto for verdade, vamos escrever aqui assim, ó, hipótese, né? Se isto for verdade, vamos ver o que podemos afirmar sobre o trabalho realizado pela força F. Então, nós temos trabalho realizado entre o ponto A e o ponto B, igual à integral entre A e B. Por hipótese, a força F pode ser escrita como negativo do gradiente da função V, escalar dl. Ora, esse sinal negativo pode sair da integral, e nós temos agora, dentro da integração, o gradiente da nossa função V, essa função escalar que eu ainda não sei quem é, escalar dl. Puxa, essa estrutura nós acabamos de ver, ela é exatamente igual à variação que a função escalar v vai sentir quando você se deslocar entre A e B. Portanto, o trabalho realizado pela força F entre o ponto A e o ponto B é igual ao negativo da integral de dv entre A e B. Puxa, o nosso integrando agora está escrito como um diferencial exato, e o resultado dessa integral é, mantemos aqui o nosso sinal negativo, V calculado no ponto B, menos V calculado no ponto A. Ora, o que isso significa? Que se a força puder ser escrita como negativo do gradiente de uma função escalar, o trabalho realizado pela força F entre o ponto inicial e o ponto final literalmente dependem exclusivamente do ponto B e do ponto A considerados no deslocamento, ok? O que nós teremos nesse contexto? Nós acabamos de obter trabalho realizado entre A e B é igual à energia cinética no ponto final B menos a energia cinética no ponto inicial A. Isto é igual a V menos V no ponto B, menos com menos dá mais V no ponto A. E se agora eu olhar exclusivamente esta equação, nós obtemos energia cinética no ponto B, mais a função V calculada no ponto B, é igual a energia cinética no ponto A, mais essa função V calculada no ponto A. O que isso significa? Por favor, observemos. Existe uma propriedade aqui no ponto A, que é dada pela energia cinética somado com V no ponto A. Eu vou, nesse momento, trabalhar com a seguinte ideia. Em física, você não soma deslocamentos com velocidades. Você soma ou subtrai sempre entidades que tenham a mesma unidade. Portanto, eu ainda não sei quem é a minha função V, mas certamente é uma energia. Por quê? Porque você está somando ela com a energia cinética.
Então, a energia cinética no ponto A, somado com essa certa energia V no ponto A, é exatamente igual à energia cinética no ponto B, somado com esta energia V no ponto B. O que isso significa? Significa que algo é conservado e claramente a situação é tal que na situação inicial você pode ter uma energia nesse ponto, a energia inicial cinética igual a zero, ou seja, você pode ter uma partícula em repouso e literalmente soltando o sistema, ela pode entrar em movimento, convertendo essa energia em movimento, né? Por isso, V é o que nós vamos chamar de energia potencial. Ok? Potencial aqui significa que esta energia está armazenada. Por favor, este resultado é fundamental. Se a nossa partícula estiver no ponto A e chegar no ponto B por essa trajetória que nós estamos chamando de 1, como é que nós vamos calcular o trabalho realizado pela força F entre o ponto A e o ponto B? Basta eu conhecer a energia potencial no ponto B, subtraí-la da energia potencial que ela tinha no ponto A e multiplicar esse resultado por um sinal negativo. E se ela realizar uma outra trajetória, esta outra trajetória que eu estou chamando de 2, como é que eu calculo o trabalho realizado pela força F entre o ponto inicial A e o ponto final B? Novamente, eu pego a energia potencial no ponto B, subtraio da energia potencial no ponto A e multiplico por um sinal negativo. O que isto significa? Significa que se a força puder ser escrito como negativo do gradiente de uma função escalar V, que agora eu chamo de energia potencial, eu estou diante de uma força cujo trabalho realizado só depende do ponto final e o ponto inicial. Uma força com essa propriedade é chamada de uma força conservativa. Força conservativa. Trabalho realizado entre o ponto inicial A e o ponto final B independe da trajetória descrita pela partícula entre os pontos inicial, no nosso caso, o ponto A, e final, no nosso caso, B. Então, acabamos de ver que se a força F puder ser escrita como negativo do gradiente de uma função energia potencial V, nós vamos poder dizer que o trabalho realizado pela força F entre o ponto inicial A e o ponto final B será exatamente igual ao negativo da variação de energia potencial. Ora, vamos trabalhar essa equação. Potencial no ponto B menos energia potencial no ponto A é igual ao negativo, eu posso multiplicar essa equação globalmente por menos, o trabalho realizado pela força F entre o ponto A e o ponto B. Então, variação da energia potencial entre o ponto final e o inicial é o negativo da integral entre A e B de F escalar dl. E o que você vai fazer com essa equação? Você vai guardá-la no seu coração, porque o potencial eletrostático já está aqui, exatamente nessa equação aparecendo para você. Por que o potencial eletrostático está aqui? Até agora, nós consideramos exclusivamente os aspectos de mecânica associados ao problema, no qual nós temos uma partícula teste de massa m e carga q se deslocando no espaço. Nós começamos a nossa exposição justamente lembrando, se eu estiver assistindo uma partícula carregada, se deslocando sob efeito de um campo elétrico, portanto uma carga teste, a força que atua sobre a carga teste é igual à carga teste multiplicada pelo respectivo vetor campo elétrico na posição em que ela se encontra. Ora, vamos inserir esse resultado nessa expressão. Energia potencial no ponto B menos a energia potencial no ponto A é o negativo da integral entre A e B da carga
multiplicada pelo nosso querido campo eletrostático E, justamente na posição em que a carga se encontra, escalar dl. Por favor, como é que eu posso trabalhar numa situação em que eu tenho uma carga teste qualquer, uma carga teste genérica? Eu vou fazer isso simplesmente vindo aqui nessa expressão e multiplicando essa expressão globalmente pelo recíproco da carga teste que eu estou considerando. Se isto é assim, o resultado que nós vamos obter é o seguinte: energia potencial no ponto B, pela carga teste Q específica que eu estiver observando, menos energia potencial no ponto A, pela carga teste Q, é o negativo da integral entre A e B do campo elétrico que a carga teste sentirá. Como é um campo eletrostático, ele deve variar, em função da posição, escalar dl. Aí você vai olhar para mim e vai dizer: colega, a informação sobre a carga teste continua aqui. Verdade. E é para isso que nós vamos, nesse exato momento, definir potencial eletrostático. Observe, V, a energia potencial, a rigor, é função do espaço, é função do ponto do espaço que eu esteja considerando. Se agora eu pegar a minha função energia potencial e dividir pelo valor da carga teste que eu estiver considerando, eu vou obter uma nova função. Eu, em especial, Felipe Arrete, gosto muito de escrever o potencial usando a letra grega φ maiúsculo. A maioria dos livros de Física 3 usa a própria letra V, que eu acho totalmente inadequado, porque nos livros de mecânica V é a energia potencial, e aqui claramente você enxerga a conexão entre energia potencial e potencial eletrostático. Observe que isso é uma função escalar da posição, dividido por um outro escalar. O resultado disso é uma nova função escalar φ de R, e de acordo com a notação que nós temos, V de B nada mais é do que V calculado no ponto R associado ao ponto B da nossa trajetória. De forma similar, V de A é uma notação que descreve a energia potencial V calculada no ponto A. O que isto significa? Observe, isso é simplesmente a expressão associada à conservação de energia escrita em termos do nosso querido potencial V, nossa querida energia potencial V, agora escrita em função do potencial eletrostático. Nós teremos potencial eletrostático no ponto B, menos potencial eletrostático no ponto A. Isso é o negativo da integral entre A e B do campo eletrostático escalar dl. Esta equação você vai guardar no seu coração, porque estudar o potencial eletrostático é efetivamente dominar essa equação e aprender a fazer a boa física com ela. Ser capaz de calcular o potencial eletrostático, enxergar o campo elétrico e justamente conseguir, aprender o que fazer com ela. Na verdade, nós vamos descobrir que, se você conhece o potencial eletrostático em uma dada região do espaço, você já conhece tudo o que você precisa para obter o campo elétrico. Observe que desta relação que nós temos aqui, força é igual ao negativo do gradiente da energia potencial, nós podemos escrever força sobre carga teste é o recíproco da carga teste que multiplica o negativo do gradiente da função energia potencial. Isso é o negativo do gradiente da função energia potencial pela carga teste. E o que você está obtendo aqui? Por favor, observe. A força que atua sobre a carga teste é a carga teste vezes o campo. Portanto, ao lado esquerdo, nós estamos obtendo campo elétrico é o negativo do gradiente de função energia potencial pela nossa carga teste, o próprio potencial eletrostático. Se você colocar exatamente aqui no nosso integrando φ de B menos φ de A é o negativo da integral entre A e B. Quem é o campo elétrico que aqui está?
é justamente o negativo do gradiente de φ, produto escalar com dl. Menos com menos se cancelam, o resultado que você vai obter aqui é simplesmente a integral entre a e b da variação da função escalar φ, e voilá, você obtém a consistência com o lado esquerdo da igualdade, só para mostrar o que você tem que entender. Força é igual ao negativo do gradiente de V, o conceito de trabalho é a conexão com energia potencial, e se você conseguiu enxergar isso, é só aplicar essa ideia no contexto de uma carga teste se movendo sob a ação de um campo eletrostático. O resto decorre basicamente da aplicação desta ideia. Ok? O aluno já pode ter uma outra dúvida na sua cabeça. Cara, força é igual ao negativo do gradiente da energia potencial. Isso veio do além, não veio? Segura aí que esse é o próximo ponto que nós vamos discutir. De onde vem a ideia de que a força é igual ao negativo do gradiente da energia potencial V no contexto do potencial eletrostático? Bem, nós vamos começar raciocinando da seguinte forma, né? Entramos em contato com esse operador chamado nabla. Ele é definido em coordenadas cartesianas pelo versor i, multiplicado pela derivada parcial em x, mais o versor j multiplicado pela derivada parcial em y, mais k versor que multiplica a derivada parcial em z. Nós vamos nesse exato momento mostrar que se um certo vetor f pode ser escrito como negativo do gradiente de uma função escalar v, o rotacional desse vetor f é igual a zero. O que é o rotacional de um vetor? É literalmente pegar este operador nabla e fazer o produto vetorial dele com o vetor f. No nosso caso, nós temos o rotacional, esta operação nabla produto vetorial, com o negativo do gradiente da função escalar v. É possível demonstrar isso utilizando notação inicial, que esse resultado, o lado direito dessa igualdade, será igual a zero, de uma forma extremamente simples, se você conhece já a notação de soma, etc. Aqui, em especial, eu vou realizar esse cálculo explícito, com todo o respeito aos colegas que assistem essa exposição, no modo pedreiro.com, porque eu estou assumindo que você está vendo isso pela primeira vez na sua vida. E, não necessariamente, a experiência ao longo dos anos mostra que os alunos entram no curso de Física 3 com o cálculo vetorial tão amadurecido assim. Então, como eu sempre digo, um pouco de cálculo braçal não faz mal a ninguém, como diz um dos meus colegas mais inteligentes e que dá boas aulas, o conhecimento entra pelo braço. Então, vamos considerar essa identidade. Nabla, produto vetorial com nabla aplicado em V. O que é isso? É I versor, del x, mais J versor, del y, mais K versor, del z, produto vetorial com I versor, del v, del x, mais J versor, del v, del y, mais K versor, del v, del z. Por favor, nós temos que fazer o produto vetorial da entidade vetorial que está à esquerda com a entidade vetorial que está à direita. O que nós sabemos sobre produto vetorial? Nós sabemos que um versor I, produto vetorial com ele mesmo, é igual a zero, de forma similar para os versores J e K. E sabemos que o produto vetorial é cíclico, ou em outras palavras, IJK. O produto vetorial de I com J é K. E claramente, J vetorial I é menos K. Ou seja, pela regra da mão direita, quando eu pegar o versor I, rebater em J, isso vai me dar K. Se eu pegar J para I, isso vai dar menos K. O que significa dizer que ele é cíclico? Que daqui você descobre que J vetorial K é igual a I, J vetorial K me dá I, e ao mesmo tempo
K vetorial I é igual a J. K vetorial I, J. Se eu fizer os rótulos 1, 2, 3, estaremos obtendo 2, 3, 1 e finalmente 3, 1, 2. Isso significa ser cíclico no contexto que eu estou aqui falando. E agora eu vou simplesmente assumir que você sabe fazer esse produto vetorial e eu vou expandir o lado direito dessa igualdade e concluir que isso será identicamente igual a zero. No final, vou comentar uma forma extremamente simples pela qual você já poderia concluir isso, mas não custa nada fazer uma conta braçal de vez em quando. Então, o que nós temos? Este primeiro termo, I versor del del x, ataca todos os termos que estão no lado direito da igualdade. O produto vetorial só pode ser realizado entre vetores. I versor, produto vetorial com I versor, é zero. Portanto, nós obteremos del I versor, produto vetorial com J versor, e teremos agora no próximo termo, del 2 de V, del x, del y. Próximo termo, I versor mais I versor, produto vetorial com K versor, del x, que atua sobre del V, del z. Vamos usar essa notação. Mais, próximo termo, J versor, que ataca I versor. Agora, del y, que atua sobre del V, del x, mais J versor, vetorial J versor dá zero, J versor, produto vetorial com K versor, J versor, K versor. E aqui nós teremos del y, que atua sobre del V, del z. E finalmente, K versor, produto vetorial com I versor, de del z, que atua sobre del V, del x, mais K versor, que atua sobre J versor, de del z, de del V, del y. Vamos apenas reescrever esse termo para que ele fique similar aos demais. Então, isso aqui é del x desse termo, que atua sobre del V, del y. Ok? Então, realizando os produtos vetoriais, nós temos I vetorial J, esse sujeito é K versor, tem que haver um J vetorial I, que vai ser menos K versor. O que nós temos agora aqui? Del x, que atua sobre del V, del y, e aqui del y, que atua sobre del V, del x. É uma propriedade das derivadas parciais que del x, que atua sobre del V, del y, isso é exatamente igual a del y, que atua sobre del V, del x. Nós não vamos demonstrar isso aqui, mas isso é relativamente simples de demonstrar. Você vê lá no seu curso de cálculo de funções de várias variáveis. E o que nós estamos obtendo? Que essas derivadas são exatamente iguais e devido a esta propriedade segundo a qual, quando eu faço o produto vetorial trocando a ordem dos vetores, o resultado é igual a menos de um sinal. Ou seja, o vetor que surge do produto vetorial é exatamente igual ao primeiro, mas com o sentido contrário. Portanto, esse termo é exatamente igual a esse, com o sinal contrário, se anulam. Você pode repetir essa análise para o próximo termo, né? I vetorial K, esse sujeito é menos J, né? E K vetorial I é exatamente igual a J versor. Você vai descobrir que esses dois termos agora são exatamente iguais e se cancelam. E por fim, J vetorial K vai dar I versor, K vetorial J menos I versor. Novamente, esses dois termos vão se cancelar e você está descobrindo que rotacional do gradiente de uma função escalar é identicamente igual a zero. Você já poderia ter concluído isso, porque o que você está fazendo aqui, grosso modo, é o produto vetorial que tem essa cara. Faz de conta que nabla é simplesmente um vetor. Se você tomar o produto vetorial de um vetor por ele mesmo, isso é identicamente nulo. E o que você está obtendo aqui via força bruta é a confirmação desse resultado. Portanto, nós acabamos de aprender que se a força pode ser escrita como um negativo do gradiente de uma função energia potencial, o rotacional dessa força F deve ser necessariamente igual a zero. Nós estamos interessados não em qualquer força F,
mas na força eletrostática que coloca uma carga teste em movimento. Portanto, esta força F específica que nós estamos trabalhando aqui deve ser necessariamente escrita como a carga teste que se encontra em movimento, multiplicada pelo campo vetorial, campo elétrico em especial, que atua ao longo da carga teste. Ora, isso implica, portanto, que o rotacional de Q, que multiplica o respectivo campo elétrico, deve ser igual a zero. Esse operador nabla depende exclusivamente das coordenadas do espaço. A carga é uma grandeza escalar que claramente independe do espaço, independe de x, y, z. Portanto, que sai dessa operação derivativa que está aqui atuando e você obtém carga teste que multiplica o rotacional do campo eletrostático igual a zero. Para que esta identidade seja verificada, você é obrigado a obter rotacional do campo elétrico ou do campo eletrostático, para ser mais específico, igual a zero, assumindo que a carga teste Q seja, obviamente, diferente do zero, situação que não faz sentido físico qualquer. Onde estou querendo chegar? O próximo passo para verificar a consistência de assumir que a força pode ser escrita como negativo do gradiente de uma função energia potencial V, uma função escalar no caso, é verificar que o rotacional do campo eletrostático é necessariamente igual a zero. No caso geral, o campo eletrostático calculado em um ponto R do espaço pode ser escrito como 1 por 4π ε0 integral do módulo de R menos R' ao quadrado de quem? De uma função ρ do ponto R' do espaço, que multiplica o elemento de volume de tal linha e o respectivo versor R menos R' dividido pelo seu módulo. Por favor, do que nós estamos falando aqui, vamos agora nos ater à nossa figura que aqui se encontra. No início da nossa exposição, nós desenhamos as cargas que geravam o campo elétrico e aí literalmente nós apagamos as cargas que geravam o campo elétrico. Chegou a hora delas voltarem. Nós vamos assumir que existem cargas agora aqui, elas estão numa certa região do espaço, nós as localizamos por um certo vetor R' e nós assistimos justamente o efeito que é esse campo elétrico em cada ponto da trajetória gerado por essa distribuição de carga. Essa distribuição de carga, a rigor, existe no espaço e, portanto, a sua densidade de carga é descrita como ρ em função do ponto R' que nós consideramos. Vamos abrir essa expressão de uma forma genérica ou geral em função das coordenadas de R' e de R. O que nós temos aqui? Campo elétrico calculado em coordenadas x, y, z é igual a 1 por 4π ε0 integral de uma função escalar de x', y', z', integrado em dx', dy', dz', módulo quadrado com módulo dá módulo ao cubo, portanto isso é x menos x' ao quadrado, mais y menos y' ao quadrado, mais z menos z' ao quadrado, tudo isso elevado a 3 meios, que multiplica x menos x' e versor, mais y menos y' j versor, mais z menos z' k versor, que é justamente o nosso vetor R menos R'. Ok? Bem, rotacional de campo elétrico, observe, o campo elétrico, o objeto que sobra aqui ao lado direito, é função exclusiva das coordenadas sem linha. Por quê? Porque ao integrar, justamente em dx', dy', dz', sobrarão exclusivamente as coordenadas x, y, z. Então, o que nós temos aqui no rotacional desse campo elétrico é inversor que multiplica del y e de z, menos del z e de y, mais j versor
que multiplica del z e de x menos del x e de z, mais k versor, que multiplica del x e de y menos del y e de x. Ou seja, se você abrir o rotacional de um vetor em suas componentes cartesianas, o que você vai obter é justamente uma expressão dessa forma. Vamos olhar exclusivamente para esse primeiro termo que aqui está. Quem é esta componente e de z? Ao lado direito da igualdade, nós temos aqui a componente escalar, que forma o nosso querido campo elétrico, e nós temos aqui justamente uma componente em x, uma componente em y, uma componente em z. Por favor, E de z, que é o termo que está aqui, é exatamente igual a 1 por 4π ε0, integral em ρ de x', y', z', que multiplica dx', dy', dz', por x menos x' ao quadrado, mais y menos y' ao quadrado, mais z menos z' ao quadrado, elevado a 3 meios, vezes componente em x, componente em y, componente em z, z menos z'. Se você tiver esta função, você deve aplicar a derivada parcial exclusivamente em y. Por favor, onde é que nós encontramos a variável y em todo esse termo? Exclusivamente nesse termo em amarelo que nós colocamos aqui. E, portanto, essa derivação em y não é exatamente a coisa mais complicada da face da Terra. Façamos essa conta. Nós teremos del y de e de z igual 1 por 4π ε0 é uma constante, o numerador só depende das coordenadas linha e, portanto, nós precisamos derivar esse termo que depende justamente de um expoente 3 meios. Eu vou simplesmente escrever isso proporcional a menos 3 meios de 1 sobre x menos x' ao quadrado, mais y menos y' ao quadrado, mais z menos z' ao quadrado, tudo isso elevado a 5 meios, vezes 2 vezes y menos y'. Observe que eu não escrevi o termo z menos z', mas vou colocá-lo agora. E os demais termos, 1 por 4π ε0 e ρ de x', dx', ρ de x', y', z', vezes o elemento de volume nas coordenadas linha, eu nem me preocupei em escrever, porque ele vai ser comum no próximo termo que eu estiver derivando. Agora, se eu olhar a componente y do nosso querido campo elétrico, ela se encontra aqui. No lugar desse z menos z', vai aparecer y menos y'. Se eu vier aqui e derivar e de y em relação a z, agora o denominador que eu tenho que considerar na componente y é exatamente similar. E ao derivar na coordenada z, o que vai acontecer? Menos 3 meios, isso aqui é um proporcional, não é verdade? De 1 sobre x menos x' ao quadrado, mais y menos y' ao quadrado, mais z menos z' ao quadrado, tudo isso elevado a 5 meios, vezes 2 vezes z menos z', e de forma similar agora nós agregaríamos o y menos y'. Observe que um termo é exatamente igual ao outro e que, por causa disso, quando você pegar a derivada da componente z em relação a y e subtrair da derivada da componente y em relação a z, o resultado que você obterá será igual a zero. Adivinha? O mesmo padrão de processo, o mesmo padrão vai acontecer para as demais componentes em y e z, e você está demonstrando que o rotacional do campo eletrostático é igual a zero. Então, nós acabamos de ver toda a teoria que embasa justamente a ideia de potencial eletrostático.
Bem, você pode construir, refazer todas as contas, o que é muito importante, eu recomendo, mas chegou o momento no qual nós vamos calcular o potencial eletrostático para várias configurações de carga, e então vamos tentar aprender quem é o potencial eletrostático e que tipo de informação ele carrega, e como utilizar essa informação para interpretar justamente fenômenos associados à eletrostática. Nós literalmente acabamos de demonstrar que a equação que define o potencial eletrostático é potencial eletrostático φ calculado no ponto B, menos o potencial eletrostático calculado no ponto A, é igual ao negativo da integral de A até B, do campo no qual a carga teste se move, escalar dl, onde dl é justamente o deslocamento que a carga teste vai fazer sob a ação deste campo. O primeiro potencial eletrostático que nós vamos calcular é justamente o potencial eletrostático do sistema mais simples possível que existe no eletromagnetismo clássico, a carga pontiforme. Potencial eletrostático da carga pontiforme. Bom, vamos começar a raciocinar da seguinte forma. Eu quero obter justamente a entidade que está ao lado esquerdo dessa igualdade. Ao lado direito da igualdade, nós temos o campo elétrico, no qual uma carga teste se moverá. Portanto, eu preciso saber qual é o campo elétrico de saída. Qual é o campo elétrico que nos interessa aqui? Justamente o campo elétrico da carga pontiforme. Para facilitar a nossa vida, nós vamos, por hipótese, para facilitar, considerar a carga justamente na origem do sistema de coordenadas. Então, nós temos a seguinte situação: carga pontiforme quezão fixa na origem do sistema de coordenadas. Então, por favor, nós temos aqui o nosso bom e velho referencial inercial, coordenadas x, y, z, e na origem do sistema de coordenadas, eu vou usar aqui um giz laranja, está aqui a nossa carga quezão fixa, ela não se move. E o que essa carga quezão gera no espaço? Ela gera em suas vizinhanças um campo elétrico. Este campo elétrico, nós já sabemos de outros carnavais, pode ser escrito como 1 por 4π ε0, carga Q, dividido por R ao quadrado, que multiplica R versor. Quem é R ao quadrado e quem é R versor? A partir da carga Q, nós localizamos os vários pontos do espaço, e em especial vamos imaginar que existe uma carga teste Qzinho, na extremidade desse vetor R que localiza um ponto do espaço, e como nós sabemos, a partir desse vetor R, é possível construir um vetor unitário R versor, que aqui se encontra. Portanto, nessa expressão R ao quadrado é o módulo deste vetor R ao quadrado, e R versor é o próprio vetor R que já se encontra nesta figura, dividido pelo seu módulo. Ok? Então, para facilitar a visualização, nós vamos desenhar aqui as chamadas projeções cartesianas desse vetor R para ganhar uma versão 3D do problema. Esse é o campo no qual esta carga teste se deslocará. Ok? Portanto, o primeiro objeto que eu vou escrever aqui, ou vou me ocupar de calcular, é exatamente E de R escalar dl. Por quê? Porque eu preciso justamente considerar a situação em que essa carga teste Q sai de um ponto A e se desloca para um certo ponto B. Por favor, é isso que nós fizemos aqui ao lado. Se esta é a situação que eu vou considerar, eu justamente nesse exato momento raciocino com a ideia de que eu preciso escrever de forma conveniente este termo dl que representa os deslocamentos infinitesimais da nossa carga teste. Bom, em princípio, nós já vimos isso justamente num take passado. Esse campo da carga quezão é 1 por 4π ε0,
QR² R versor, e você pode imaginar, puxa, a minha carga teste Q, ela pode se mover ao longo de X, ou ao longo de Y, ou ao longo de Z, e eu posso escrever DL como sendo I versor dx, mais J versor dy, mais K versor dz. Ora, não tem nada de errado nisso, mas você vai ter que pegar o seu versor R e fazer o produto escalar dele com os 3 versores cartesianos. É possível, mas é uma coisa que vai fazer você ficar patinando e você deve agora explorar a física do problema. Que física é essa? É a física que te diz que o campo elétrico da carga pontiforme Q é um campo que tem simetria radial. Isto significa que escrever o seu DL em coordenadas cartesianas não é algo produtivo. É muito mais interessante escrever o nosso querido DL em coordenadas polares esféricas. Como é que eu escrevo DL em coordenadas polares esféricas? Está aqui o nosso sistema de coordenadas, vamos desenhar os vetores, né? Com um pouquinho de capricho agora para a gente poder enxergar quem é esse DL. Aqui está X, Y, Z, e eu desenho agora um certo vetor R. Aqui estão suas projeções cartesianas, e em coordenadas polares esféricas, esta distância é o que eu vou chamar de distância radial R. Este ângulo que o vetor R faz com Z, nós chamamos de coordenada θ, que é o ângulo polar. E finalmente este ângulo que a projeção do vetor R faz com o plano XY, nós chamamos de coordenada azimutal φ. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é desenhar os respectivos versores da base em coordenadas polares esféricas. Um vetor R em coordenadas polares esféricas é descrito por componentes R, θ e φ, e eu descubro para onde apontam os respectivos versores da base, que serão os versores R versor, θ versor, φ versor, congelando 2 dos graus de liberdade a cada vez e efetivamente variando cada uma dessas coordenadas no sentido em que elas crescem. Observemos a extremidade do vetor R. Se θ e φ forem fixos, justamente esse vetor caminha neste sentido, e aqui está o versor radial R. De forma similar, se nós mantivermos R e φ fixos, a coordenada θ vai aumentar, θ igual a 0 significa que eu estou ao longo do eixo Z, justamente no sentido no qual eu me dirijo para este sentido negativo do eixo Z. No melhor espírito de pegar um barbante e fixar na origem na extremidade de R, este será o sentido do θ versor. Então, nós temos aqui θ versor. De forma similar, se nós mantivermos R e θ fixos, vamos variar φ, e aí, raciocinando com um barbante que fica fixo nesse ponto e tem sua extremidade livre neste, nós teremos uma trajetória similar a esta que estamos tentando desenhar. Significa que o nosso versor φ está aqui, tangente a esta trajetória circular. Aí você me pergunta, por que você faz isso? Quem é o nosso deslocamento DL da nossa carga teste Q, escrito agora em coordenadas polares esféricas? Eu quero o deslocamento mais geral possível. Novamente, eu tenho 3 graus de liberdade, R, θ e φ, mantenho 2 deles fixos e vario o grau que sobrou. Se eu puder me mover somente na coordenada radial, ou eu me afasto ou me aproximo da origem do sistema de coordenadas. Eu escrevo isso como um dr na direção do versor radial R. Ou, se R for fixo e φ forem fixos, a partícula só poderá se mover ao longo desse deslocamento que sai do polo norte, digamos assim, para o polo sul, se movendo ao longo justamente de um meridiano. Então, esse deslocamento, se você raciocinar com ele aqui, ele vale R, esse deslocamento angular aqui é um dθ, então ele é um R dθ na direção de θ versor,
E finalmente, se a partícula aqui estiver se mover para cá, ela terá se deslocado um deslocamento angular dφ. Esta projeção vale r seno θ, e o deslocamento associado a este ponto para esse é escrito como um r seno θ dφ na direção de φ versor. Você já deve ter observado uma propriedade extremamente importante aqui. Esses versores r, θ e φ formam um conjunto ortonormal. Tem um momento no qual você pode trazer esse ponto exatamente para o polo norte e você pode alinhar os versores θ e φ com os versores cartesianos I, J e K, que agora a gente desenha por conveniência. Então aqui está o I versor, o J versor e o K versor. Você pode trazer a extremidade desse vetor R para o eixo Z e fazer com que os versores R, θ e φ fiquem similares aos I, J, K. Ora, o que isso significa? Significa que R versor escalar θ versor vale 0, R versor escalar φ versor vale 0 e θ versor escalar φ versor sejam iguais a 0. Retornando ao nosso problema, R versor escalar dl. O dl possui uma componente radial, uma componente em θ, uma componente em φ. Portanto, este R versor vai fazer um produto escalar com esse R. R escalar R é igual a 1. E você vai fazer isso para todos os pontos da trajetória. Porque se eu considerar a minha carga teste nesse ponto, o versor radial está para cá, no outro ponto para cá, no outro ponto para cá, sempre apontando para o centro. Ou seja, os versores da base polar esférica não são fixos no espaço, eles vão se movendo à medida que você se desloca no espaço. Mas uma vez fixo o ponto que você está considerando, o versor radial R que vai entrar aqui no DL é o mesmo que está aqui na nossa carga. R escalar θ vai a 0, R escalar φ vai a 0, porque é um conjunto ortonormal, e portanto, E escalar dl é 1 por 4π ε0 carga por R ao quadrado, R escalar dl só vai sobrar o escalar que multiplica esse R versor e esse termo fica simplesmente dr se eu estiver justamente considerando uma carga pontiforme Q fixa na origem do sistema de coordenadas. Agora chegou a hora de raciocinar com o potencial eletrostático. Φ no ponto B menos φ no ponto A é o negativo da integral de A até B. Nosso integrando ali está 1 por 4π ε0 carga Q por R ao quadrado dr. Vamos raciocinar. Quem são os pontos A e B que nós estamos considerando aqui? Retornamos ao nosso desenho que nós temos. A é o ponto inicial da trajetória que eu vou considerar para a minha carga teste. Este ponto A, querendo ou não, ele é caracterizado por coordenadas RA, θA e φA. B é o ponto final. O ponto B é caracterizado por uma coordenada radial RB, uma coordenada polar θB e uma coordenada azimutal φ de B. Não vou colocar essas coordenadas específicas, você pode olhar aqui o esquema para que o desenho não fique poluído. Claramente, quem é o ponto A do espaço? É um ponto que eu vou escolher, ok? É a partir dele que eu vou colocar a minha carga teste em movimento. E quem é o ponto B? O ponto B é como a extremidade solta de um detector que eu vou colocando ponto a ponto à medida que a carga vai se movendo na sua trajetória e vou justamente mapeando o potencial eletrostático que a carga pontiforme vai gerando no espaço. Então, este ponto A é o que eu vou chamar de um ponto de referência. Daqui a pouco nós vamos chamar de o zero de potencial. E este ponto B é o que eu vou escrever agora como um vetor R, justamente porque é ele que mapeia φ
de R no espaço. O que acontece? O ponto B é um cara que eu vou variar ponto a ponto para descobrir quem é o φ ao longo de toda a vizinhança da minha carga pontiforme. Esta integral é trivial, nós teremos aqui φ de R menos φ no ponto RA igual ao negativo, carga Q por 4π ε0, eu posso tirar essa integral, posso tirar esses termos da integral, integral em dr por R ao quadrado do ponto A até o ponto B. Esta integral é trivial e ela vai nos dar menos 1 sobre R de A até B. Procede? Se isto é assim, φ de R menos φ calculado em RA é igual esse sinal de menos que veio da definição de potencial eletrostático, cancela com esse sinal de menos que veio do processo de resolução da integral. Nós obtemos, portanto, 1 por 4π ε0, carga Q, e o resultado desta integração é coordenada radial do ponto B, o inverso dela, 1 por R do ponto B, menos 1 por R do ponto A. Como nós já dissemos, o ponto B, na verdade, agora vira simplesmente um ponto R genérico, e o que nós temos aqui é a expressão que qualifica o potencial eletrostático de uma carga pontiforme. Vamos guardar esse resultado e vamos pensar a respeito dele a partir de agora. Portanto, nós acabamos de obter justamente a expressão crua que sai da definição de potencial eletrostático. Nosso próximo passo agora é aprender o que fazer com ela. Como dito, A é o nosso ponto de referência, e isso significa que ele vai formar o nosso zero de potencial. De acordo com a figura, o cenário físico que nós trabalhamos até agora, o ponto A é um ponto inicial de uma trajetória que uma carga teste descreve movendo-se no campo elétrico de uma carga pontiforme no contexto que nós estamos trabalhando. Pergunto aos senhores, existe algum problema em colocar A no infinito? Fisicamente, o que isso significa? Pikachu, vem comigo. Eu estou aqui com a minha carga teste e eu coloquei ela muito longe da carga pontiforme que gera o campo. Nesta situação, a coordenada radial A deve ir para infinito, matematicamente é isto que significa, e o potencial eletrostático que esta carga deve sentir, já que ela está muito distante da carga que gera o campo, é muito razoável, eu assumir que esse termo φ de A deve ir para zero. Observe que ao lado esquerdo, tudo que você obtém são diferenças, em especial uma diferença. Você pode fixar o φ de A como sendo uma constante e medir os valores a partir dela. Onde você coloca o zero, como é que você mede o andar de um edifício no qual você está? Alguns deles definem o térreo como sendo o andar zero e começam a contar a partir dele. Outros definem o térreo como sendo o próprio primeiro andar. Mas no final, o andar que você vai parar depende exclusivamente da diferença que você colocou lá no botão do elevador ou as escadas que você subiu. Então, o que está acontecendo aqui? Vou fixar o nosso zero de potencial no infinito, esse termo vai a zero, estou assumindo que no infinito esse potencial é zero. Se isso é assim, o potencial eletrostático que uma carga pontiforme Q gera no espaço depende exclusivamente da distância radial que você estiver considerando para a carga teste a partir dessa carga pontiforme. Isso fica 1 por 4π ε0 Q sobre R, simples assim, onde R é simplesmente o módulo desse vetor posição que localiza a carga teste que vai sentir a ação desse campo elétrico. Ora, o que eu faço com isso não vale resposta mal educada.
Observe que até agora nós não definimos se estamos trabalhando com uma carga positiva ou negativa, porque isto é, até certo ponto, imaterial. Eu vou, nesse exato momento, trabalhar justamente com uma forma que nos permita interpretar essa expressão ou esse resultado e que nos permita criar, por que não, uma visão mais intuitiva do problema. Por favor, eu vou desenhar aqui exatamente a mesma configuração, ok? O que nós temos? Uma carga aqui na origem do sistema de coordenadas, ok? Então, eu vou ter aqui um eixo X, um eixo Y, um eixo X, um eixo Y, e aqui eu vou trabalhar com a ideia de que essa carga aqui é positiva, aqui com a ideia de que essa carga aqui é negativa. Pensemos, 1 por 4πε0 carga Q, 1 por 4πε0 e a carga Q são parâmetros no nosso problema. A variável relevante é a distância radial até a carga pontiforme Q. Isso significa que, no melhor espírito do que nós vimos estudando justamente o problema da placa de cobre sendo aquecida em seu centro, se a nossa carga teste, a nossa carga pontiforme que gera o campo Qzão, estiver na origem do sistema de coordenadas, o potencial eletrostático que ela gerará em suas vizinhanças formará este padrão de círculos concêntricos. Esse é um desenho em 3D, claramente, mas eu vou fazer em 2D, apenas para que a gente tenha uma visão mais fácil, mais simplificada. Aqui. E, por favor, se Q for positivo, quando R for para zero, esse termo como um todo vai para mais infinito. Se Q, a carga, for negativa, quando R for para zero, esse termo como um todo ele vai para menos infinito. Ok? Então, exatamente sobre a carga, esse potencial vai para mais infinito, esse vai para menos infinito. Quando eu citei que Q entra como um parâmetro e 4πε0 é uma constante, eu vou imaginar agora que, partindo da carga Qzão que está na origem do sistema de coordenadas, eu saio de infinito, e eu vou me afastando e vou obter valores desse potencial eletrostático. No sistema internacional, você vai descobrir que a unidade de Φ definido como sendo energia potencial por carga, isso tem unidade de Joule por Coulomb, em homenagem a um sujeito que deu contribuições extremamente importantes para a história da eletricidade. Essa unidade é chamada de volt, e o volt é representado pela letra V, simplesmente. Então, eu vou dizer que eu tenho unidades de potencial eletrostático a partir dessa distância de 100 volts, e aqui 50 volts, observem positivos, porque eu saí da carga positiva valendo mais infinito em seu centro. De forma similar, se eu simplesmente trocar o sinal da carga, que se aqui eu tiver uma carga menos Q negativo, aqui eu estarei com menos 100 e aqui menos 50 volts. Apenas para não bagunçar o desenho, eu vou apagar essa notação que eu usei, vou colocar aqui simplesmente Qzão e assumir que o fato que ela é negativa está colocado ali no rótulo que qualifica o desenho, ok? Nosso objetivo agora é aprender a diferenciar potencial eletrostático de energia potencial. São grandezas relacionadas, mas são claramente diferentes. Então, eu convido os senhores a raciocinar da seguinte forma: carga positiva, eu vou usar um giz de cor vermelha, enquanto ao lidar com uma carga negativa, eu vou usar um giz de cor azul. Ok? Se eu for fazer um gráfico do potencial eletrostático em função da distância radial R até a carga que se encontra na origem, esse é o potencial da carga positiva, o que nós temos? Sobre a carga, esse potencial vai para mais infinito, e à medida que você se afasta dele,
ele vai para zero, tal como a gente pode observar por esta função. Se eu tiver que fazer o mesmo gráfico do potencial eletrostático para uma carga negativa, está aqui o potencial φ menos, porque ele representa o potencial da carga negativa, R a distância radial até justamente a nossa carga negativa, esse gráfico tem esta forma: sobre a carga ele vai para menos infinito, e à medida que você vai se afastando da carga pontiforme, ele vai para zero, mas justamente pela parte de baixo do nosso eixo, ok? Então esse vai para zero com um φ positivo, esse vai para zero por um φ negativo. Bom, como é que nós aprendemos a conectar potencial eletrostático com energia potencial? O que nós temos? Nós vimos que φ calculado em um ponto R nada mais era do que a energia potencial V medida em unidades da nossa querida carga teste Qzinho. O que nós desejamos agora? Nós vamos olhar para a situação em que nós temos a carga Q positiva, essa que está aqui. Se nós colocarmos nas vizinhanças desta carga Q positiva uma carga mais Q, exatamente nesse ponto, esta interação deverá ser repulsiva. Nós sabemos que essa carga positiva repelirá esta carga teste Q', que é positiva, ok? Nós sabemos disso. Agora eu convido os senhores a raciocinar. Nós escolhemos uma carga teste Q' positiva. Se eu quiser fazer este gráfico, não mais do potencial eletrostático, mas da energia potencial, que gráfico nós teremos? Nós teremos V, que é igual ao módulo de Q, porque ela é positiva, vezes φ mais. Então, eu vou apagar esse trecho aqui. E este gráfico agora, ele fica com esta cara. Como nós temos uma grandeza positiva definida no eixo Y, multiplicá-la por um termo positivo simplesmente altera a escala de valores, mas a forma do gráfico continua a mesma. Por outro lado, se colocarmos na vizinhança da carga positiva uma outra carga teste Q, duas linhas, negativa menos Q, esta interação será agora atrativa. F de Qzão sobre Q, duas linhas, será dirigida da carga teste para a carga pontiforme Qzão. Observe que agora, se nós pegarmos φ+, que é o potencial eletrostático, e agora formos plotar menos o módulo de Q que multiplica φ+, ao multiplicar a função original agora por uma constante negativa, o resultado será um gráfico como esse que agora a gente tenta plotar aqui, ok? E o resultado disso será uma função com esta cara que aqui está. O que eu estou querendo mostrar com esses gráficos? Lá da mecânica, você sabia analisar o que acontecia quando uma partícula se movia ao longo de uma superfície de energia potencial V. Em tese, você aprendeu que se você soltasse uma partícula de massa m de um certo ponto inicial A, se a sua velocidade fosse zero, essa partícula poderia exclusivamente se mover ao longo destas coordenadas compreendidas entre esse ponto e esse, pelo princípio de conservação de energia, ok? Mais do que isso, nós aprendemos na aula de hoje que a força eletrostática é o negativo do gradiente da variação de energia potencial. Claramente o gradiente de V cresce para cá, né? O gradiente de uma função escalar sempre aponta no sentido de máxima variação. Se eu pegar uma carga teste Q, colocá-la nesse ponto inicial,
Por favor, esta situação que nós temos aqui, eu pego essa carga teste e coloco ela nesse ponto do espaço e a solto em repouso. Por repulsão eletrostática, ela será enviada para o infinito. Lembrando o que acontece na mecânica, ao soltar essa partícula com velocidade igual a zero a partir de um certo ponto RA do espaço, claramente ela descerá a superfície de energia potencial e vai justamente se dirigir para o infinito, tal como aquela figura pictórica ali nos mostra, ok? Então você observa a coerência entre essas coisas. De forma similar, pensemos, se eu pegar uma partícula teste de massa m e carga q agora, colocá-la nesse ponto agora, justamente falando da partícula que tem carga negativa, a interação será o quê? Atrativa. Por favor, qual é o sentido no qual a energia potencial cresce? É se afastando da carga. No entanto, esta partícula, se eu colocá-la no repouso a partir de uma dada distância, que eu novamente vou chamar de A, ela vai descer a superfície de energia potencial e vai se dirigir para a própria carga Q, que já está na origem. Ou seja, força repulsiva, força atrativa, está automaticamente contemplado aqui nessa versão de que força é o negativo do gradiente da energia potencial, e com esse respectivo gráfico da energia potencial em função da distância para a carga pontiforme, você ganha uma noção, eu diria, mais visual do que significa ter força atrativa e repulsiva, mas agora estudando isso simplesmente como sendo um perfil de energia potencial que pode justamente ser extraído de um potencial eletrostático, que foi o que nós fizemos aqui, justamente começando com esse filmais. Fica como exercício para o aluno repetir exatamente essa análise, mas agora com uma carga negativa pontiforme, ou seja, colocar uma carga Q' positiva nas vizinhanças da carga negativa, colocar uma carga teste Q2' negativa, está o módulo aqui, nas vizinhanças da carga negativa, a partir de φ- construir os respectivos gráficos de energia potencial, enxergar para onde esse gradiente aponta e observar que a força sempre vai apontar no sentido contrário ao gradiente de energia potencial em cada um dos contextos.